Fala, meus jovens, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso online gratuito. Eu sou o Edu e eu vou te acompanhar em mais uma aula sobre evolução. Se você não sabe que tem outra aula sobre evolução, é porque você não deve estar inscrito no nosso canal. Então, clica aqui do lado, se inscreva e acompanha todas as nossas aulas. Se você já fez isso, vamos continuar esse assunto. Na aula anterior, eu falei sobre Lamarck e expliquei exatamente o que é evolução não é. Lembra que para o Lamarck, um ser vivo se modifica para se adaptar ao meio. E naquela aula eu te mostrei por que não pode ser dessa forma. E agora eu vou te mostrar como é que a coisa de fato acontece. E quem descobriu isso foi Charles Darwin, que é um dos maiores cientistas desse planeta. Ele nasceu na Inglaterra no início do século XIX e teve a sorte de nascer numa família rica, que já tinha até uma certa tradição dentro da ciência. O avô dele, Erasmus Darwin, com quem ele teve muito contato durante a infância, trabalhava com ciência e inclusive tinha ideias evolucionistas, apesar de nunca ter estudado a fundo esse tema. Falando na infância dele, o Darwin foi uma criança muito curiosa, ele gostava de se enfiar no meio do mato para procurar insetos que ele colecionava, principalmente besouros. E mesmo com toda essa curiosidade, Darwin era péssimo na escola, o que deixava o pai dele bastante preocupado. Por ser de uma família muito tradicional, o pai dele tinha a preocupação de que todos os filhos desenvolvessem uma carreira e tivessem sucesso. E ele não estava conseguindo ver a possibilidade do Darwin ter sucesso em alguma coisa. Então, quando ele era bem novo, o pai dele tirou o moleque da escola e levou ele para estudar medicina. Quem sabe ali ele conseguiria ser um profissional respeitável. Mas naquela época a medicina ainda era muito primitiva. E a primeira vez que o Darwin viu uma cirurgia sendo feita, com o paciente ali aberto e com um pano na boca para abafar os gritos, ele decidiu que aquilo não era para ele e que ele nunca mais iria entrar ali. E foi o que ele fez, ele nunca mais entrou e demorou um ano até conseguir contar para o pai dele que ele tinha largado a faculdade. De novo, muito preocupado, o pai dele manda Darwin estudar teologia, que era o último campo que ele via que aquele moleque que não sabia fazer nada poderia ter algum sucesso e ser aceito socialmente. Ele também não se deu muito bem com o estudo de teologia, mas pelo menos fez um amigo. E junto com ele, o Darwin descobriu o interesse que ele tinha por estudar os seres vivos. Nessa época, surgiu a oportunidade dele atuar como naturalista de um navio cartográfico que faria a volta ao mundo, o Beagle. O objetivo dessa viagem era calcular as coordenadas de pontos específicos ao redor do mundo. E como as viagens nessa época eram extremamente caras, trabalhosas e perigosas, eles tinham um naturalista a bordo, que normalmente era o médico da embarcação, para coletar espécies animais e vegetais ao redor de todo o mundo e levar elas para serem estudadas na Europa. Dessa forma, eles aproveitavam melhor a viagem. Esse barco saiu da Inglaterra, parou em diversos pontos aqui na América do Sul, deu a volta, passou por vários pontos da Austrália, África do Sul, uma última passadinha no Brasil e voltou para a Europa. Todo esse percurso durou 5 anos e nesse período Darwin teve a oportunidade de observar uma série de animais e vegetais também. Ele relata que ficou impressionado a primeira vez que ele entrou numa floresta tropical brasileira, porque não estava acostumado a ver uma floresta tão densa e tão rica como a que a gente tem aqui. Ou tinha, né? Porque hoje as florestas brasileiras com certeza não são o que ele encontrou naquela época. Entre vários animais que ele encontrou, ele fez observações sobre os tentilhões, que são essas aves aqui. Ele percebeu que os bicos e as patas dos tentilhões estão adaptadas ao lugar onde eles vivem e ao tipo de alimentação. Essa foi uma das principais observações que ele fez durante esse percurso. Só que tudo isso foi influenciado por um livro que ele tinha lido antes da viagem. Esse livro era do Thomas Malthus, um economista britânico que afirmava que a população, nesse caso a população humana, cresce em uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce em uma progressão aritmética. Isso faz com que o crescimento da população humana seja limitado pela nossa capacidade de produzir alimentos. Darwin, quando viu aquilo, ficou se questionando se isso que foi observado por Malthus se aplicava também aos animais, principalmente por conta da seguinte observação. Ele propôs que se cada truta de um rio tivesse 100 filhotes ao longo da vida, em pouco tempo a gente estaria com trutas até os joelhos. Mas por que isso não acontece? Obviamente porque muitos morrem. E o questionamento do Darwin foi: os que vão sobreviver, os poucos que vão sobreviver, estão ganhando na loteria? A coisa acontece completamente ao acaso? Ou existe alguma ordem nisso? Guarda essa pergunta aí. É ao acaso ou existe alguma ordem? Depois de 5 anos de viagem, foi em casa que ele conseguiu elaborar melhor essa questão e chegar a uma conclusão. Com todos aqueles dados, ele percebeu que os animais, mesmo dentro de uma espécie,
têm diferenças, têm características que são únicas. Cada indivíduo é diferente. E se eles são diferentes, aquela loteria pela sobrevivência não é tão aleatória assim. Existe alguma ordem. O importante é identificar qual é essa ordem e como ela funciona. Ele se pôs então a estudar a seleção que era feita por criadores de cavalos, de cães, de pombos, que conseguiam ao longo de várias gerações selecionar e criar raças que tinham características que eles queriam. Para isso, o próprio Darwin criou pombos e conseguiu por conta própria produzir algumas modificações nesses animais. Ele propôs então que todos os animais têm características que são únicas. É fácil de ver isso entre os próprios seres humanos. É só olhar para a pessoa que está sentada aí do seu lado, você vai ver que ela é diferente. Se não tiver ninguém aí do seu lado, entra no Facebook e dá uma olhada nas pessoas que tem lá. Agora volta para cá para prestar atenção nisso. Todo ser vivo tem características que são únicas, e essas diferenças surgem de uma geração para outra. Isso faz com que surjam grupos dentro de uma mesma população, ou seja, dentro de uma população, estamos falando de indivíduos da mesma espécie, que vivem no mesmo lugar. Cada um ali tem características que são únicas. A gente pode dividir toda essa população em dois grupos. O grupo dos indivíduos que têm características que são benéficas, que vão ajudar ele a sobreviver, e o outro grupo dos que têm características que são prejudiciais, que vão atrapalhar esses indivíduos. Quer um exemplo disso? Vamos pensar num pântano. O pântano está cheio de jacarés, e lá no meio desse pântano nasce um jacaré sem dentes. Como é que esse nosso jacaré banguela vai fazer para se alimentar? Palmito batido no liquidificador. Não tá fácil. Ele não vai conseguir caçar e provavelmente vai durar pouco tempo depois dele ter saído do ovo. Isso é uma característica prejudicial. Por outro lado, nasce nessa mesma ninhada um jacaré que tem 4 pares a mais de dente, e com isso ele consegue fixar melhor a presa e obtém mais alimento. Esse animal, por ter mais dentes, vai se alimentar melhor, vai conseguir mais fêmeas para se reproduzir muito mais, enquanto o banguela não. Outra coisa que o Darwin percebeu é que existe um fator de hereditariedade, ou seja, os pais tendem a passar suas características para a próxima geração. Então esse animal que tem um monte de dentes provavelmente vai ter filhos também com um monte de dentes, que novamente vão conseguir mais alimento, vão conseguir melhores fêmeas, vão se reproduzir mais e passar essas características para frente. Com o tempo, esse fator aí que era uma diferença para esses indivíduos acaba virando o padrão da espécie naquela população. Eu vou explicar isso através de outro exemplo. Vamos ver esse gramado aqui. Nesse gramado vive uma população de gafanhotos. E você vai reparar que a maior parte deles é clara e alguns poucos são escuros. Por que isso acontece? Os gafanhotos claros, eles acabam se misturando melhor com a grama e não são vistos. Vistos por quem? Pelos pássaros, que são predadores deles. Já os outros escuros, por serem vistos mais facilmente, eles acabam sendo devorados ainda jovens, não conseguem se reproduzir e não passam essas características para frente. Apenas alguns vão ter a sorte de chegar à fase adulta e se reproduzir. Mas o ambiente é dinâmico e pode ser que essa grama mude. Vamos supor que esse espaço seja tomado por uma espécie invasora e essa grama que era verde clarinha, de repente começa a ficar escura. O que acontece agora? Os gafanhotos claros, que antes ficavam bem camuflados, agora estão bem evidentes. E um a um vão ser devorados. Já os outros gafanhotos que eram escuros e ficavam em evidência, agora estão ali, escondidos. Os pássaros não conseguem mais encontrar eles. Então eles vão sobreviver com mais facilidade e vão chegar à fase adulta, se reproduzir e, novamente, passar essas características para a próxima geração. E ao longo de várias gerações, a situação se inverte e a gente tem o predomínio de gafanhotos escuros e apenas alguns claros. Por que eu falei no começo da aula que aquele estudo do Thomas Malthus foi importante para o Darwin? Porque ele percebeu que os animais que tinham menor resistência do ambiente conseguiam crescer em progressão geométrica. Agora, os outros que tinham maior resistência, nesse caso a resistência é a presença de predadores, poderia ser a falta de alimento, qualquer outra coisa. Mas os que tiverem maior resistência não vão conseguir se reproduzir, não vão conseguir sobreviver e não vão crescer em progressão geométrica. Então, em uma mesma população, algum grupo pode começar a crescer em progressão geométrica por ter características que oferecem vantagens, enquanto outros grupos ficam limitados e não conseguem sobreviver
sobreviver por ter uma resistência muito grande no meio. Ou seja, o ambiente está fazendo aquilo que os criadores de cavalos, de cães, de pombos faziam. Está selecionando as melhores características dentro dessa espécie. E aqui, entenda bem o que é esse melhores. São as melhores características para esse ambiente. Então, o que para uma espécie pode ser maior, mais forte, para outra pode ser se disfarçar melhor, ou ser mais rápido, mais inteligente, mais colorido, menos colorido, mais peludo, menos peludo. Tudo isso depende do ambiente e da espécie. Vamos voltar para aquele exemplo do gramado cheio de gafanhotos. A gente viu que as características novas surgem aleatoriamente. Então, de repente, pode surgir um gafanhoto mais claro, outro mais escuro, um com pernas grandes, outros com pernas pequenas. O surgimento dessas características novas é aleatório. Agora, se elas vão ficar ou não na população, isso vai ser definido pela seleção natural. Se elas forem boas, elas ficam. Se elas forem ruins, prejudicarem o indivíduo, ele morre e junto com ele vão essas características. Vamos pensar aí que esse gramado foi dividido. Foi dividido por um muro. Muro bem alto, os gafanhotos não conseguem passar de um lado para o outro. Então eles ficaram completamente isolados. No momento em que ocorreu essa divisão, eles são da mesma espécie. Mas o tempo começa a passar e eles vão se reproduzindo, uma geração após a outra. E ao longo do tempo vão surgindo modificações. Então desse lado esquerdo, de repente surgiu uma modificação que faz com que esse gafanhoto tenha uma cabeça enorme. E por ter uma cabeça enorme, ele consegue comer muito mais. Então ele vai acabar sobrevivendo. Do outro lado, surgem gafanhotos menores, e por serem pequenos, os predadores não conseguem enxergar eles. De novo, esses aí vão acabar sobrevivendo. Só que como agora existe uma divisão, gafanhotos cabeçudos e gafanhotos pequenos não se encontram. Eles não conseguem ir de um lado para o outro por conta dessa separação, por conta do muro. E o tempo vai passando, décadas, séculos, milênios, milhões de anos, e as modificações acontecem a cada geração e elas vão se acumulando. Ao longo do tempo, por esses animais não conseguirem se encontrar e trocar características, eles acabam ficando muito diferentes, acabam se tornando de espécies diferentes. Esse fenômeno é chamado de especiação, que é quando uma espécie dá origem a outra espécie, ou a outras. Podem ser 2, 3 ou mais. Esse foi o mecanismo proposto pelo Darwin para o surgimento de novas espécies. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Ele sabia o que promovia essas modificações de uma geração para outra? E qual era esse fator hereditário? Provavelmente você sabe, são os genes, é a genética. Mas e o Darwin? Darwin não sabia. E por que ele não sabia disso? Porque naquela época não existia genética. Ele viveu na mesma época que o Mendel. E os estudos do Mendel serviram como base para a criação da genética muito tempo depois de ele ter morrido. Então, Darwin não sabia explicar isso daí. E por não saber explicar isso na época, surgiu mais recentemente o neodarwinismo, que une os conceitos de evolução criados pelo Darwin e os conceitos de genética criados pelo Mendel. E aí a gente pode resumir a evolução neodarwinista em 3 pontos. Primeiro, acontece a mutação. Quando que acontece a mutação? Sempre de uma geração para outra. Através dessa mutação, surgem características novas. Essas características vão passar pela seleção natural. O ambiente vai dizer quais características ficam e quais vão ser eliminadas. Como ele faz isso? Privilegiando ou eliminando o portador dessas características. E por último, a gente tem a adaptação, que é a fixação dessas características na espécie. Eu espero que você tenha entendido bem esse processo de evolução, e antes de terminar, eu quero fazer um contraponto com o final da última aula, a aula sobre lamarquismo. Lá no final, eu dei o exemplo das girafas, e eu falei que através do lamarquismo a gente pode pensar que o pescoço da girafa cresceu porque na tentativa de comer as folhas mais altas, essa girafa esticava o pescoço durante toda a vida e essa característica passava para as próximas gerações. Isso era o que o Lamarck falava. A gente viu que não é possível. Como ficaria isso segundo o darwinismo? Os ancestrais da girafa eram animais de pescoço curto, só que por uma falta de alimento, ou seja, maior pressão ambiental, apenas os animais que nasciam com o pescoço um pouquinho maior conseguiam se alimentar mais, eles conseguiam pegar as folhas mais altas, e eles sobreviviam. O que acontecia com os outros, os que tinham o pescoço menor? Eles morriam e não passavam essas características para a próxima geração. Aí eu pergunto para você, esse processo parou? Acabou? A evolução já terminou? Não,
Ele é um processo que continua acontecendo com todos os seres vivos. Existe prova de que isso ainda está acontecendo? Sim, existem várias. Vou dar alguns exemplos para você. O primeiro deles é essa mariposa aqui, a Biston betulária, que se apresenta nessas duas formas, uma clara e outra escura. Antes da Revolução Industrial, a forma mais comum era a clara, porque ela se camuflava melhor em cima do líquen, enquanto as escuras acabavam sendo devoradas pelos predadores. Mais ou menos 98% das mariposas eram claras e 2% escuras. Depois da Revolução Industrial, os líquens começaram a desaparecer. Primeiro porque eles morriam pela poluição e segundo porque eles eram cobertos por fuligem. Com isso, as árvores ficaram mais escuras. E aí o que você acha que aconteceu? Uma mariposa branca e uma árvore escura era facilmente vista pelos predadores e elas quase desapareceram. Enquanto as mariposas escuras começaram a se proliferar como nunca. A gente pode ver isso em leões também. Existem leões que são brancos. Ah, albino? Não, não é albino. Eles são mais claros, eles têm a pelagem clara, que varia de um tom amarelado claro ao branco mesmo. É uma característica genética que faz com que eles tenham essa cor. Só que o problema é que os leões claros não conseguem se camuflar direito no meio da savana e por isso eles não conseguem caçar, eles não conseguem alimento e morrem de fome. Por isso hoje esses animais são encontrados só em zoológicos. Essa foi mais uma característica aí negativa que foi eliminada pela seleção natural. E a gente tem também as bactérias. Bactérias, apesar de serem unicelulares, microscópicas, também sofrem ação da evolução e são objeto de estudo aqui, principalmente por terem um ciclo de vida curto. Como a gente já viu que essas alterações acontecem entre gerações, uma bactéria que tem um ciclo de vida aí de 15, 20 minutos, acaba permitindo que a gente assista a evolução acontecer ali diante dos nossos olhos. E esses fenômenos são observados em laboratório. Antes de terminar, eu quero lembrar o seguinte: o nome evolução não é muito bom porque ele dá a ideia de melhoria. O próprio Darwin não usava o nome evolução. Quando ele publicou essa teoria, ele chamou de descendência com modificações. Porque essa modificação pode ser positiva ou negativa. E a palavra evolução, ela normalmente é associada com melhoria, sempre melhoria. E não é bem assim, a gente viu que esse processo pode levar à extinção de alguns seres vivos. Então o nome mais adequado seria descendência com modificações. Espero que esse assunto tenha ficado mais claro para você. Se inscreva no canal para poder acompanhar as próximas aulas. Muito obrigado e até a próxima.